bem, essa questão C32, ela é uma excelente questão, porque ela vai combinar um circuitos em série, circuitos em paralelo e divisores de tensão. Então, para que a gente possa matar essa questão, é de extrema importância ficar atento às informações que o texto está te dando. Ele fala o seguinte, ó, uma caixa decorativa utiliza duas lâmpadas L1 de 6 volts 9 watts e L2 12 volts 18 watts, ligadas em série. Então veja, se essas lâmpadas estão ligadas em série, cada um tem que ter a sua voltagem, e realmente tem, uma tem 6 volts, a outra tem 12, mas a corrente tem que ser a mesma. Se a associação é em série, a corrente que passa pelas lâmpadas obrigatoriamente tem que ser iguais. Quanto vale essa corrente? É o que a gente vai tentar descobrir agora. Então, sobre a primeira lâmpada, a lâmpada L1, ela tem uma voltagem de 6 volts e uma potência de 9 watts. Como é que a gente vai descobrir a corrente? Formulinha do π. Potência é o produto da corrente vezes a voltagem. Eu vou ter aqui como descobrir a corrente que passa da primeira lâmpada. Qual é a potência? Potência de 9 watts. A corrente? Não sei, é o que eu vou descobrir. Qual é a tensão? A tensão é de 6 volts. Então, fazendo essa continha básica, a gente vai descobrir que a corrente que passa na primeira lâmpada é 9 dividido por 6, 1,5 amperes. Bom, vou fazer o mesmo cálculo para a segunda lâmpada. A segunda lâmpada, o que eu sei? Ela tem uma tensão de 12 volts e uma potência de 18 watts. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o mesmo cálculo anteriormente, usar a fórmula do π. Então, a potência é o produto da corrente, da voltagem. Isso vai dar quanto? Vamos lá. A potência da segunda lâmpada é 18 watts. Sua corrente, não sei. Sua voltagem, 12 volts. Fazendo a nossa continha, o I2, ou seja, a corrente na segunda lâmpada, vai ser 18 dividido por 12, que também vai dar 1,5 amperes. Né? Então, eu sei que a corrente que está passando aqui é uma corrente de 1,5 amperes. Aqui também é 1,5 amperes. Né? Aqui tem 6 volts. Aqui tem 12 volts. Bom, ele continua dizendo o seguinte: existe um fio resistor QR, que é esse fio aqui, ó. Esse fio tem 48 centímetros, está ligado em paralelo à bateria. Então, essas duas malhas aqui, ó, a malha de cima e a malha de baixo, está em paralelo com a nossa bateria, né? Então, veja, se aqui eu tenho 6 volts, 12 volts, essa malha aqui tem que estar 18 volts. Aqui eu também tenho que ter 18 volts. Então, a minha bateria, ela tem que ter 18 volts. Bom, o nosso fio resistivo QR, de 48 centímetros, ele é dividido em 5 pontos, A, B, C, D, E, gerando 6 segmentos, né, como a gente vê aqui no desenho. São 5 pontinhos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, né, gerando 6 segmentos, que é A, AB, BC, CD, DE, e o segmento R. Além disso, ele diz que existe um amperímetro, né, com 2 terminais. Um terminal separando as duas lâmpadas aqui no ponto P
e um outro terminal no ponto S que vai ser conectado em algum ponto aqui, ó, em QR, onde você pode provocar uma mudança de tensão na lâmpada. Só que o que que ele está querendo? Vamos lá, ele quer saber em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecida. Ou seja, não pode ter mudança. Ou seja, as lâmpadas têm que continuar trabalhando exatamente com as especificações fornecidas no manual. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? Então perceba que o nosso amperímetro, que está conectado aqui, ó, no ponto P, separando as duas lâmpadas, ele vai tocar em algum ponto aqui no nosso fio resistivo QR. Vamos supor que ele tocou aqui, ó, no ponto D. O que que vai acontecer? Ele vai dividir esse fio resistivo em 2 resistores. Nós teremos aqui, ó, um fio de resistência R3 e um outro fiozinho aqui, ó, de resistência R4. E para que as lâmpadas continuem funcionando com as mesmas especificações, percebam que a corrente que vai passar aqui no amperímetro, ela tem que ser zero. Por quê? Porque para a lâmpada 2 funcionar, ela tem que funcionar com 1,5 amperes, né. Então vamos supor que a corrente chegou aqui, se dividiu, passou 1,5 para cá, e aqui desceu meio, só vai chegar 1 aqui na lâmpada. Ou seja, ela não vai funcionar de acordo com as suas especificações. Eu tenho que garantir que tem aqui 1,5. Então, se está chegando 1,5 aqui, tem que chegar 1,5 na segunda lâmpada. Ou seja, nada pode descer. Então, a corrente que vai passar pelo amperímetro, ela tem que ser zero. E aí nós caímos numa estrutura chamada de ponte de Wheatstone. Então, aqui nós temos a nossa primeira lâmpada, a lâmpada L1 com uma resistência R1. Aqui nós temos a segunda lâmpada com uma resistência R2. E aonde o amperímetro toca no ponto S, eu divido o fio resistivo em 2 resistores, R3 e R4. E como a corrente aqui, ó, que está passando é zero, eu posso dizer que essa ponte ela está em equilíbrio. Eu tenho uma ponte em equilíbrio. E o que significa isso? Se a ponte está em equilíbrio, eu posso garantir que o produto cruzado das resistências, elas sejam equivalentes. Ou seja, se eu cruzar esses caras aqui, ó, R1 e R4, esse produto R1 vezes R4, ela tem que ser igual a esse produto aqui, ó, R2 vezes o R3. Pô, mas como é que eu vou descobrir quem é o R1, quem é o R2, quem é o R3 e quem é o R4? Vamos lá. O nosso R1, ele vai ser a voltagem da primeira lâmpada dividido pela corrente. Então, olhando as especificações dela, eu tenho 6 volts, uma corrente de 1,5 amperes. Qual é a resistência da primeira lâmpada? Uma resistência de 4 ohms. Já a segunda lâmpada, vou fazer o mesmo cálculo, né? Eu vou pegar a voltagem da segunda lâmpada e vou dividir pela sua corrente. Isso vai me dar 12 volts por 1,5 ampere. Vai me dar uma resistência de 8 ohms. Bom, R3 e R4, o que acontece? A gente vai lembrar
da segunda lei de Ohm, em que a resistência ela é diretamente proporcional ao tamanho do fio, né. Então, se nós aplicarmos aqui agora a nossa equação, ficaria R1, 4, vezes o R4, que seria o R4? Seria o ρ L4 dividido pela área, igual R2, 8 ohms, e a resistência R3 seria ρ L3 dividido pela área, né. Então o L3 seria esse tamanho aqui, ó, e o L4 seria esse outro tamanho aqui, ó, o tamanho do resistor. Podemos cortar, né, ρ com ρ, área com área, o que que sobra? 4 L4 igual a 8 L3. L4 então seria 8 L3 dividido por 4, ou seja, L4 vai ter que ser o dobro de L3, né. Então veja que o nosso fio resistivo, ele é dividido em 6 segmentos. Temos aqui o ponto Q, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto R. Aonde que o nosso amperímetro tem que tocar para que as lâmpadas continuem a funcionar com as mesmas especificações? É nesse ponto aqui, ó. O resistor 4 tem que ter o dobro do tamanho do resistor 3. Como nós temos 6 segmentos, então o resistor 4 ele tem que ter 4 segmentos. Esse aqui é o nosso R4. Enquanto o resistor 3 ele tem que ter apenas 2 segmentos, tá. Então, o nosso amperímetro, ele tem que ser conectado exatamente no ponto B. Gabarito, letra B de bola.